Todo mundo sabe que 15 de novembro é comemorada a Proclamação da República. Por essa razão, foi decretado feriado em todo o território brasileiro. Mas agora a gente explica melhor para você como surgiu essa relevante data para o nosso país. Bom, o Brasil era o único país independente do continente americano que ainda era governado por um imperador, no caso, Dom Pedro II. Pois a independência já havia sido alcançada no dia 7 de setembro de 1822, por meio da assinatura do decreto por Dona Leopoldina e da ação de Dom Pedro I. Antes da proclamação da República, o regime de governo era o Império, ou seja, todas as decisões eram de responsabilidade do imperador Dom Pedro II. Essa estrutura de governo imperial e centralizador, que não permitia que as províncias tivessem liberdade para tomar suas próprias decisões, começou a irritar as elites regionais, como a elite dos fazendeiros do Oeste Paulista, que também estavam descontentes com a abolição da escravidão, que aconteceu em 1888, e porque não foram indenizadas pelo Império. O imperador Dom Pedro II perdeu o apoio da Igreja Católica por ter interferido em assuntos religiosos. E a classe média, médicos, comerciantes, jornalistas, profissionais liberais e estudantes, entre outros, que estavam crescendo cada vez mais, também almejavam alcançar espaço nas decisões políticas. Essa decisão da abolição da escravidão deixou um cenário político brasileiro tenso na época. Foi uma década crítica no Brasil. Além das bases da monarquia estarem cedendo aos poucos, as pautas discutidas contribuíam para polarizar consideravelmente a situação do país. Além disso, à medida que a causa abolicionista avançava, o republicanismo avançava junto, pois grande parte dos abolicionistas era republicana. No mês da proclamação, novembro, o grupo dos conspiradores estavam decididos pela derrubada da monarquia brasileira. A última medida dos republicanistas para fortalecer sua conspiração era convencer o Marechal Deodoro da Fonseca, um dos grandes nomes do exército na época, a juntar-se a eles. No dia 10 de novembro, importantes nomes da conspiração contra a monarquia, tais como Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, entre outros, reuniram-se com Deodoro da Fonseca. Eles alegaram que Solon Ribeiro seria preso por ordem imperial e que Silveira Martins, um desafeto de Deodoro, seria nomeado para chefiar o gabinete ministerial. Esses argumentos convenceram o Marechal a mobilizar tropas para o 15 de novembro. No dia 15 de novembro, Deodoro da Fonseca, liderando tropas militares, derrubou o gabinete ministerial do imperador. Até esse momento ainda não havia se consolidado a proclamação. Somente no final do dia, a República foi proclamada. A proclamação da República aconteceu na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quando o vereador José do Patrocínio anunciou a instalação da República do Brasil. Foi formulado um governo provisório. Logo, Marechal Deodoro se tornou o primeiro presidente da história do Brasil. Mas ao contrário do grito do Ipiranga de Dom Pedro I, Deodoro não foi de muitas palavras naquele novembro, 67 anos depois. Mas o que aconteceu após a proclamação da República? Logo após a proclamação da República, Deodoro enviou uma notificação à família real, que ordenava a saída do imperador e de sua família do país. Dom Pedro II percebeu que não iria conseguir retornar ao poder. Então, sua única saída foi voltar para a Europa. No dia 17 de novembro de 1889, o imperador Dom Pedro II e sua família fugiram do Brasil. Depois que o Marechal Deodoro da Fonseca assinou o Manifesto de Proclamação da República no Brasil, instalou um governo provisório. Assim, iniciou a República Brasileira. Desde então, o país passou a ser governado por um presidente da República, que era escolhido pelo povo através das eleições democraticamente. Foi um grande marco para o Brasil que caminhava rumo à democracia. E assim segue até hoje. E desde quando 15 de novembro é considerado feriado? A primeira lei que determinou o dia como feriado foi decretada 2 meses depois de instalada a República no Brasil. Em 14 de janeiro de 1890, foi emitido o decreto número 155B, que determinou o feriado de 15 de novembro como forma de comemoração à pátria brasileira.
A existência da República atualmente no Brasil foi reforçada por meio do plebiscito de 1993, no qual a população teve de escolher a forma de governo do Brasil. Nesse plebiscito, contabilizando os votos válidos, 86,6% dos brasileiros escolheram a República e 13,4% escolheram a monarquia.